Problema. Não sei o que realmente é um problema. O que é realmente um problema? Já para questionar aquele simples coisa lá. Hoje, no nosso episódio de reflexão, ali na Tchonguceu, nosso episódio pequenininho de reflexão, reflete sobre o que é realmente um problema. Não para, não pensa. Certo? Não sabendo um exemplo simples. Não crê bem de ponto A para ponto B. Mas nunca tem carro e nunca tem sistema de transporte para levar até ponto B. Com aquele exemplo ali, eu encontro lá. Eu tenho aquela necessidade primária que a pessoa meste. Que lacuna que essa meste. Aquela necessidade primária, ele desloca de ponto A para ponto B. O que é problema? De ponto A para ponto B tem uma lacuna que é para fazer necessidade meste para preencher aquele necessário. Ele meste ou aquele meio de deslocação, aquele carro ou aquele transporte. O facto de que tem aqueles meios que te permitem ele ir de ponto A para ponto B, quer dizer, mas ele tem uma barreira para ele preencher aquela necessidade. Por isso, ele tem aquela necessidade de lá e que está pode ser realmente um problema. Um problema é que nada menos que uma barreira. Uma barreira que eu tenho que ultrapassar. Agora, para ultrapassar, já você começa no processo criativo, mas o mestre percebe qual que é o real problema. Naquele exemplo que dou, por exemplo, uma pergunta para a Mónica que quer ir de ponto A para ponto B. Por exemplo, que quer ir de ponto A para ponto B, para a Mónica, ele sabe assistir uma aula. Mas, quando o para pensar, será que é mesmo de sair de ponto A para assistir aquela aula de ponto B? Lá, você sai fora de caixa. Você entra no universo de analisar aquela problemática. Porque no final do dia, ele quer assistir aquela aula. Se ele quer assistir aquela aula, tem outras formas de resolver aquela problemática. Que te limita aquela lacuna que te existe de ausência de transporte. Com aquilo assim, já hoje eu sei que é realmente um problema. O problema é um obstáculo. E todo obstáculo você ultrapassar. Mas você tem que perceber qual que é o real obstáculo. Uma necessidade, uma lacuna que tem, uma coisa que é meste. Mas, de lá, surge uma problemática, que é aquele obstáculo que te permite que aquela necessidade seja preenchido. E como desenvolvedor de um produto e oferta no mercado, algo muda a perspectiva para aquele ponto de vista de análise problemática. Quando o traz boa oferta, ele também para preencher aquela necessidade, para satisfazer uma necessidade e resolve uma problemática. E assim, toda forma que você aborda qualquer solução que você traz, porque a ideia é uma solução, e te muda de forma, de perspectiva. Você sai daquele ponto de só cria por criar, você vem para aquele ponto de cria de forma consciente e intencional. Gosto então, deixou um trabalhinho de casa para começar a analisar a volta que esse problema que você tem e começa a ouvir qual que é a real problemática. Aquela sua reflexão, se você quer bem mais a fundo, hoje é episódio passado, que é relativamente a análise de problemática e encontrar raiz. Então, gosto que eu percebo que é realmente um problema. É hora de mudar de forma que você interage com uma situação. Porque todo obstáculo no meio do caminho você consegue ultrapassar. Passa o por raciocina, por sentir na ponta desta real problemática e começa a gerar a solução. Até o próximo episódio.